Togo. Tem uma cidadezinha no Alasca que chama Nome, escreve Nome, e em 1925 teve um surto de difteria lá que podia matar todas as crianças da cidade e alguns adultos. E com uma tempestade chegando isolado lá no meio da neve, as opções do pessoal que morava lá não eram grandes, então eles só tinham basicamente uma opção, que era enviar times de cães de trenó com seus guias para buscarem soro numa cidade que estava localizada a mais de 1.000 quilômetros de distância. No final das contas, alguns times percorreram trechos no sistema de revezamento, mas o time do norueguês Leonard Seppala chegou a cobrir 5 vezes mais distância do que os outros times. E esse é o pano de fundo para esse filme aqui, Togo, né, que foi lançado direto na Disney Plus. Chama Togo porque ele é o nome do cachorro que liderou a equipe do Seppala, mesmo já sendo um cachorro com uma idade mais avançada. A narrativa é muito esperta em misturar trechos da viagem muito difícil, com flashbacks, construindo elementos que constroem o amor entre o Seppala e o Togo. Tipo, logo no começo, revela que o Seppala aqui interpretado pelo Willem Dafoe, sempre muito bom, e mostra que ele não queria o Togo quando ele nasceu, porque ele nasceu meio fragilizado. Ele julgou que o cão não ia ser apto a trabalhar. E ele criava cachorros para trabalho, né? E o contraste desse passado com 12 anos depois, o Togo já com 12 anos, isso é muito velho para um cachorro daquele tamanho, e também o Seppala 12 anos mais velhos, ou seja, 12 anos de parceria, de amizade, e o contraste desse passado com esse presente, onde eles estão embarcando na aventura, com total carinho e confiança entre os dois, é uma coisa que rapidamente pega a sua atenção, porque você fica na expectativa de ver como que aquele começo onde o cara não queria o cachorro chegou nesse ponto em que a confiança no cachorro agora é plena. E quando o filme acaba, o resultado não desaponta. E não desaponta por quê? Porque os personagens são tão bem construídos que quando um se dedica ao outro, ou fica apreensivo pelo outro, os sentimentos que estão ali em tela são compartilhados pela gente. E o jeito que o filme é montado, unindo essas duas linhas do tempo, funciona porque as duas são ligadas pela determinação, pela tenacidade do Togo. Como o filhote, por exemplo, ele é extremamente obstinado e não tem cercado que contenha ele. E isso faz o filme criar momentos de humor bem leves, mas bastante carinhosos, bastante genuínos. E o Togo adulto, ainda obstinado, ele é um líder nato. Ele encara os desafios da natureza sem a menor hesitação. E encarar a tempestade lá, por exemplo, foi algo muito tenso. A maneira com que a fotografia do filme muda de tons quentes e laranjas nos flashbacks, porque a coisa estava linda e bonitinha e segura, e eles estavam se conhecendo, para os tons cinzas e azulados da neve, do perigo, do isolamento durante a jornada de trenó deles, ajuda a transmitir o clima emocional das cenas, além de equilibrar as sensações de ameaça e alegria com muita eficiência, e é um resultado que impressiona. Méritos do diretor Erickson Cove, que também é o diretor de fotografia do filme, e ele inclusive acrescenta uma borda borrada nos cantos da tela. Se você prestar atenção, os cantinhos da tela, tipo aqui assim e aqui assim no filme, são meio borrados. E é uma escolha de certo incomum, eu não lembro de ter visto isso antes em um filme, mas ele funciona para dar um ar de filme envelhecido. E acho que isso encaixa bem com essa proposta de contar uma história que se passa em 1925, uma história real. E também auxilia a levar o nosso olhar para onde interessa, saca? Tipo, ele leva a gente a prestar atenção na ação. E se pode parecer uma escolha que é muito objetiva e direta demais, tem uma certa variedade visual na narrativa, onde o diretor também merece elogios, porque ele mantém a coisa dinâmica. Ele aumenta o escopo do cenário, ele aumenta a sensação de perigo e a sensação de isolamento deles. No final das contas, fica uma experiência muito mais rica do que apenas ver o quanto que o Alasca é bonito. Usar cachorros reais onde foi seguro e deixando as cenas ameaçadoras para cachorros feitos por computador é a decisão mais acertada, com certeza. Mas, por exemplo, teve aquele filme chamado Da Floresta, em que o cachorro é todo feito por computador. E não colou muito, sabe? É difícil se importar com um cachorrinho ali. Eu tenho fraco por filme de cachorro. Então, sabendo que o cachorro não é real ali filmando, é difícil ter uma conexão. E é mais fácil pra gente se identificar com bichos reais. Principalmente quando você está falando de cachorro, né? Um dos animais domésticos mais populares da história do planeta. Mesmo assim, quando tem que ter o CGI, é um CGI que acontece só no momento certo e é de qualidade. Tipo, facilmente os seus olhos acreditam no que está acontecendo ali, sabe? Tem uma cena no lago congelado que é tensa e é muito empolgante também. Mas ilustra toda a qualidade técnica dos efeitos especiais, misturados com uma edição e uma mixagem de sons que arrepiam, tipo a espinha, e uma música da trilha sonora aqui, trilha sonora do Mark Isham, que eleva essa cena a patamares onde os filmes comuns de cachorro não costumam estar. Esse filme é bem acima da média de filme de cachorro. E essa cena, inclusive, é um exemplo do talento do Willem Dafoe. Ele solta um monólogo shakespeariano aqui para encorajar os cachorros dele, mediante essas sensações de perigo iminente, de morte iminente, com um misto de força e de assertividade e de carinho que é assombroso. E o resultado dessa cena acrescenta camadas às relações entre esse homem e aqueles animais que passam por situações perigosas
causas com uma frequência que quebraria espíritos mais frágeis como eu. Apesar disso, o cão líder da matilha é quem carrega o nome do filme e ele funciona muito bem como personagem. O roteiro e a direção fazem bom uso dos animais que são fofinhos e adoráveis, né? Cachorro, gente. Para que as interações deles com os humanos, não só com o Cépala, mas com outros humanos, sejam palpáveis, sejam críveis. E ao mesmo tempo mostrem muito de suas personalidades. O Togo, por exemplo, tem esse coração de sobrevivente, sua determinação, sua obstinação, sua inteligência emprestam elementos ao seu caráter que fazem com que ele não seja apenas um animal que segue ordens fielmente. Ele não é só o cachorro leal que vai obedecer tudo que o mestre dele fala. Mas ele é alguém que tem sua personalidade e usa ela para auxiliar o seu dono. As suas ações vêm de sua alma e da sua confiança em seu dono, não porque ele só manda. É muito mais uma relação de confiança do que de obediência. Filmes de cachorro costumam conquistar público facilmente, mas quando adaptam uma história real tão impressionante quanto essa, tem atores muito bons, uma direção muito certeira, resulta em obras como esse Togo, uma obra que emociona, que cativa, que conquista e que foi sim lançada direto para o streaming, mas não faria feio em telas grandes de cinema não. Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Gostam de filmes de cachorro? Já viram Togo? Comenta ali, curte aí para continuar dando passos nerds e não deixem de se inscrever aqui.